Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando nosso canal. Viemos aqui fazer as segundas impressões do jogo de ontem. Estou aqui com meu amigo Alex para a gente falar um pouco mais daquela decepção, daquela coisa horrorosa que a gente viu ontem, que praticamente eliminou o Goiás da Sul-Americana. Ei, Alex, ontem você apresentou, fez muito bem o pós-jogo. E hoje, aí, depois de ter deitado a cabeça no travesseiro um pouquinho, qual que é a sensação, Alex? O que aconteceu ontem? Explica aí para o torcedor. Aqui, bom dia, torcedor, bom dia, Cássio. Ainda cabeça inchada, né? Não é fácil perder de 3-0, ainda mais num jogo como ontem, né? O início promissor, mas durante o jogo, com a expulsão, a gente se perdeu. E um vareio, né? Um passeio do Estudiantes, e a gente ficou de mãos amarradas sem muita reação, né? Preocupa um resultado ruim depois de boa sequência sem levar gols. Preocupa ter levado 3 gols depois da gente estar com a defesa sólida, mesmo que com desfalques. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, no meio de toda a terra arrasada, achar alguns motivos e alguns pontos positivos que há de se ressaltar também. Alex, ontem eu vi o pós-jogo que vocês fizeram, e muito bem, né, por sinal. Vocês falaram assim que a defesa foi bem, que o time em geral foi bem, mas a defesa acabou tomando 3 gols. Como vocês conseguem isentar e separar assim, esse setor foi bem? Como que explica isso, na verdade? Então, o time foi bem, mas a defesa foi bem e o time tomou 3 gols. Realmente um ponto muito controvertido, né? Tentei ainda instigar os nossos comentaristas ontem, mas eu concordo com você, não há que se ressaltar e elogiar uma atuação de uma defesa que toma 3 gols. Isso de modo geral. Começando pelo Tadeu, que estava um pouco inseguro, ele soltou algumas bolas, não foi erro dele nenhum dos gols, mas a expulsão, por exemplo, foi uma bola que ele tocou errado, o Bruno Santos. O erro não foi dele, mas ele poderia ter retido mais a bola. A zaga também, foi um posicionamento, não atribuo aos 2 zagueiros específicos, tanto o Bruno Melo quanto o Halter, eles não foram erro deles, mas foi cobertura da defesa em geral. O lateral não cobriu bem e o Hugo também não cobriu tão bem a bola alçada. Então, de fato, concordo com você, não há que se aliviar ou elogiar, principalmente, né? O mais grave talvez seja elogiar o sistema defensivo. Mas a postura, o que talvez nossos comentaristas colocou bem ontem, a postura dos 2 zagueiros, mas a zaga como um todo, realmente há de se criticar. Mas, assim, 2 salvo-condutos, né? Primeiro, eles estavam com os 2 laterais reservas, e segundo, a expulsão forçou a vir o Apodi. O Apodi é um jogador querido, mas no sistema defensivo ele deixa muito a desejar. Então, de um modo geral, no final das contas, o sistema defensivo foi mal, mas elogiável as 2 atuações que continuaram sólidas dos 2 zagueiros. É porque se a gente olha assim num contexto geral, não houve tantas falhas individuais assim, com exceção da expulsão, né? Mas eu vi uma defesa que tomou muita bola nas costas depois da expulsão. Você não acha que aí houve um erro do Armando Evangelista de encaixar essa marcação melhor, recuar mais o time de repente para não tomar tantas essas bolas nas costas? Qual que é a participação do Evangelista nisso aí? O que ele poderia ter feito de diferente ali a partir do momento da expulsão, já que até então o time vinha bem? A expulsão ela abriu 2 caminhos, né? O primeiro caminho foi do treinador do Estudiantes, foi muito esperto. Ele começou e soube, e eu acho que aí mostrou que ele estudou a equipe, que ele viu que colocou um lateral que costumava apoiar, e não tinha a mesma qualidade de defesa que o Bruno Santos até então tinha. Então ele explorou isso e colocou 2 jogadores de área. O Estudiantes é o time que já joga com bolas alçadas, e colocou um segundo jogador para isso. E do lado do Evangelista, e aí sim entra o que você questionou, talvez essa leitura, essa contra-leitura dele não foi tão legal, porque ele colocou o Apodi, que também estava merecendo uma chance, até por questão de rumores de saída, poderia ter, falou que esse seria o momento, mas de fato, ele poderia ter fechado mais a casinha. Isso, inclusive, na transmissão da ESPN, os comentaristas também foram nessa linha. Falou, ó, vamos fechar, vamos guardar que tem um segundo jogo.
Ele poderia ter feito isso no momento da expulsão, mas já que a leitura do treinador do Estudiante foi melhor, ele poderia ter contra-atacado no segundo momento. Levou um gol, então vamos fechar. Então ele teve 2 oportunidades para fechar e não fez. Mas está certo, colocou o Apodi teve chance de gol, só que infelizmente talvez ele pecou nessa demora e não nessa não reação de ter fechado a casinha. Levou 2, 3 e aí a coisa já estava perdida e praticamente dizemos adeus aí à Sul-Americana, né? Embora tenha um jogo de volta, mas muito difícil a situação. E esse jogador, é até difícil pronunciar o nome dele, né? Benjamin Hohlheiser, acho que é assim que você fala, fez 2 gols. Que noite iluminada, né? Será que ele é bom assim ou foi uma noite realmente inspirada desse jogador? Me surpreendeu muito, né? De repente seria uma boa opção para o Goiás, a janela está fechada, mas quem sabe para uma próxima temporada. É bom o time do Estudiantes também, né? Acho que eu até menosprezei o adversário, achei que ia ser mais fácil, mas bom jogador, bom time do Estudiantes também, é bom ressaltar, né, Alex? Com certeza. É um time copeiro, né? É um time que não à toa tem vários títulos de Libertadores, é o time que se recuperou no Campeonato Argentino, e um jogo de mata-mata é vencido nos detalhes, ele soube aproveitar. E o Ben 10, né? O pessoal ontem apelidou de Ben 10 justamente pela dificuldade de pronúncia do nome. É um bom jogador, sim. Na hora que ele entrou, todo mundo já elogiou, e ele fez aquilo que foi proposto para ele, né? Ser um homem forte de área, aproveitou as brechas, como você bem falou, não erros individuais, mas um erro de posicionamento em geral e liquidou a fatura desse bom time do Estudiante, o que torna a missão quase impossível por isso. Não é um time como os demais que o Goiás enfrentou na primeira fase, é um time já sólido e é um time que vai fazer frente aos brasileiros, né? Possivelmente passar pelo Goiás se confirmar, vai dar trabalho aí para os brasileiros que continuam vivos na Sul-Americana. Eu falei aqui em menosprezo, né? Uma vez que o Goiás foi jogar ontem, poupou alguns jogadores, né? Claro que o Maguinho e o Sander estavam fora aí por motivo de lesão. O treinador também tirou ali o Guilherme Marques e o Morelli, né? Você não acha que menosprezou o adversário? Não seria o momento para poupar esses jogadores agora, uma vez que o Goiás só está jogando aos finais de semana, né? E tem aquele outro fator também. Sempre que o Goiás vai jogar Sul-Americano, tem jogador com CK alto. O que você acha? É um menosprezo, é uma estratégia da diretoria? Achou assim, que o adversário fosse mais fácil, poderia segurar o empate lá e vencer aqui? Ou foi realmente CK alto? Foi realmente circunstância do jogo? O que você acha? É claro que aqui é tudo no campo hipotético, porque não tem como a gente cravar nada, né? Eu acho que ainda é a junção das duas coisas, né? O Goiás está a um ponto só da zona do rebaixamento, mesmo que teria de virar de vez a chavinha e focar só na Sul-Americana, ele não conseguiu fazer isso. Ele fez a opção de um meio mais fechado, deu a oportunidade para o Luiz Oyama. O Igor Militão fez a sua estreia razoável, não tão boa, mas ele fechou bem o meio de campo. Claro, ficou devendo na criação, pois o Guilherme era esse homem que fazia a criação. Mas o Luiz Oyama fez uma partida muito boa nesse ponto. Agora, talvez a ausência mais sentida tenha sido o Vinícius. Embora o Vinícius não esteja bem, foi colocado o Alano. O Alano, que também não foi lá essas coisas, né? Como o Vinícius estava aqui, não ficou devendo. Mas a gente tem que pontuar, Cássio, que no primeiro momento a escalação causou um clamor, todo mundo não gostou, mas o primeiro tempo foi quase que irreparável, foi elogiado quase que por todos nós lá no grupo, nos grupos, e principalmente pela transmissão da ESPN. Todo mundo elogiou e se surpreendeu com a evolução que o Goiás teve. Então, também tem que citar valor a essa questão que o time foi bem escalado. Ao você olhar nomes, você vai questionar, mas não foi, poderia ter colocado. Mas pela postura que teve durante todo o primeiro tempo, foi bem. O que foi o erro, de fato, foi a expulsão, foi um erro individual do jogador, e aí sim eu atribuo ao Evangelista, talvez nesse jogo ele pecou na contra-reação, tendo sido engolido pelo treinador argentino, que teve uma visão de jogo melhor e teve uma estratégia de jogo durante as circunstâncias melhor, e ele não soube reagir. Infelizmente, culminou com essa triste derrota do Goiás ontem. Torcedor, você que está acompanhando nosso canal, está gostando do nosso bate-papo, tá? Não deixe de se inscrever aqui, dar o like, compartilhar, isso ajuda demais o canal a crescer e a ser divulgado para outros torcedores do Goiás também. Alex, para o restante da temporada, o que você acha que isso vai impactar psicologicamente? Assim, o time vinha bem, fazendo jogos disputados, é claro que não estava vencendo tanto, mas vinha de 2 empates e uma vitória também, e um jogo bom contra o Santos, né?
aí toma 3-0 agora, de repente perde para o Fortaleza aí no próximo confronto da Série A e joga o Goiás de novo na zona de rebaixamento, terminando aí com uma semana desastrosa para o Goiás. O que você acha? Qual que vai ser o impacto disso? Será que o Goiás consegue virar essa chavinha de novo para o Brasileirão, esquecer esses 3-0 e os jogadores entrarem focados de novo e buscar essa vitória que a gente tanto precisa? Ou isso vai atrapalhar? Cássio, uma derrota nunca é boa, né? Claro que uma goleada como essa traz efeitos negativos. Mas você analisando a médio prazo, eu acredito que dá para a gente ter esperança. Por dois motivos. Pelo primeiro tempo sólido, e por outro motivo, que o Rafael Guzzo e o Matheus Babi não estavam inscritos na Sul-Americana. São dois reforços que o Babi estreou muito bem, e o Guzzo a gente espera muito dele também. E essa continuidade do meio de campo sólido, com a volta do Maguinho, nos dá uma expectativa que a gente faça um bom jogo contra o Fortaleza, e fazendo um bom jogo contra o Fortaleza, eu acredito que o Goiás vai continuar mantendo essa sequência no Brasileiro. A gente não pode esquecer que o jogo de mata-mata é isso. Você não tem como voltar atrás nos erros. Agora, no Brasileiro, como a equipe está pensando a médio prazo, eu acho que o trabalho já não fica tão comprometido. Comprometido, óbvio que fica, 3-0 deixa efeitos negativos, mas não é efeitos negativos que preocupa no sentido de me tirar a confiança do que o Goiás vai cumprir o objetivo no Brasileiro, que é ficar entre 12ª a 16ª colocação. Esse time eu acho que a gente vai ficar sem maiores sustos. Então, pelo que você falou aí, você não parte do princípio que a gente se esqueceu que é um time extremamente limitado e achou que poderia jogar de igual para igual com estudantes lá dentro da casa deles, né? Você não acha assim que faltou um pouco para o Goiás de entender suas limitações? Não, entender as limitações não, que o time entrou fechado, entrou respeitando o adversário. Eu acho que a questão foi como a gente falou aqui, de entender as circunstâncias de um jogo mata-mata contra um time amplamente experiente que é o Estudiantes. Eu acho que se tivesse reagido melhor, aí é aquele se, né? Se não tivesse feito uma expulsão tão boba, se tivesse, ao invés de colocar o apoio de ter recuado e segurado o resultado, mas enfim, competição de mata-mata não perdoa. E assim é a velha máxima, há erros, há situações ruins que vêm para o bem. Né? Talvez o Goiás, com esse time limitado, não fosse mais longe na Sul-Americana e prejudicasse ainda mais a campanha do Goiás no Brasileiro, como aconteceu com o Atlético. Então é ruim para o torcedor, que a gente sempre gosta de Sul-Americano, mas ao mesmo ponto, focar o elenco só no Brasileiro vai nos dar tranquilidade, inclusive para continuar aquilo que o Evangelista queria, que é o enxugamento do elenco. Né? Com uma só competição vai respaldar ainda mais esse enxugamento e o fortalecimento daqueles que vão ficar, que eu acho que esse que é o objetivo dele. Só explanando um pouco mais, que eu questiono assim, por que poupar certos jogadores, por que não fazer um esquema mais defensivo? Mas tudo bem, a opção do treinador, se a gente tivesse ganhado de 2-0, provavelmente a gente não estaria falando isso agora, né? Mas para a gente finalizar aqui, Alex, o que você acha aí? O Goiás está eliminado? Não, com certeza, né? Infelizmente. Ontem o nosso querido e otimista Lucimar, sempre com bons comentários, mas infelizmente o jogo já foi, até porque na quarta-feira que vem o time deve ser totalmente alternativo. Pode ser que ganhe, vença aqui, fazendo fator casa, Serra Dourada, torcida, mas a eliminação já é certa. Porque assim, se a gente pensar aqui na pior das hipóteses, perdão, na melhor das hipóteses, o Goiás teria que fazer 3 gols, não tomar nenhum para levar para os pênaltis. E raríssimas foram as vezes aqui que o Goiás fez 3 gols nesse Brasileirão. Não vou colocar aqui o Campeonato Goiano, que é um campeonato muito limitado, né? Mas no Brasileirão me lembro de 3 gols contra o Corinthians e 3 gols contra o Santos. Teve mais alguém? Não teve. E a questão não é E nem nos essa, né? dois. E não levar, né? E não levar o Então, gol. é o que eu ia falar. A gente fez 3 gols nesse jogo, mas tomou 4 do Santos e tomou 1 do Corinthians. Ou seja, assim, analisando o melhor dos aspectos, a gente teria que fazer 3 gols de diferença e não tomar nenhum gol, né? O que é muito difícil. Eu também acho que o Goiás está eliminado, infelizmente. Uma vitória aí com gosto amargo, mas é isso daí, Alex. Obrigado aí pelo bate-papo. É isso aí, Cássio. Só para os nossos ouvintes, nossos seguidores, não esquecer de seguir os vídeos e o Legend, né?
fica ligado que nessa sexta ainda não terminamos os zagueiros, mas na próxima sexta-feira estaremos aí de volta com essa série tão maravilhosa. Você não pode deixar de acompanhar a série Legends, a gente que já definiu aqui o nosso goleiro da nossa seleção, o melhor goleiro de todos os tempos, e também o lateral direito. E estamos preparando aí, trabalhando um vídeo muito especial dos dois zagueiros. Então tá lá no playlist de vídeos especiais do Goiás, não deixe de acompanhar, tá? Muito obrigado por você que viu o nosso bate-papo até agora, e fiquem todos com Deus. Infelizmente, depois de uma derrota amarga, uma derrota muito triste, que praticamente tira o Goiás da competição, mas a gente se vê nos próximos vídeos, galera. Fica com Deus.